prova é lá no Google Sala de Aula, vai abrir a prova às 7 horas da manhã, para o sétimo ano também. Aí, 7 horas da manhã não, 13 horas. 13 horas. Certo? A prova de arte já está lá, você vai, entra no Google Sala de Aula, faz a prova, atualiza suas atividades e faz a prova. A prioridade é a prova, mas atualiza também suas atividades, viu? Aí nós temos aí essas orientações. Então quer dizer que o negócio de arte já foi postado? Já pode fazer? Programado. Não, está programado aqui só 13 horas. Aí fica de 13 até 6 da noite. Certo? Então, nós temos aí, vocês olhem aí direitinho. Acho que é a diretora ligando para mim, só um minutinho. Só um minutinho. Oi, dona Daísa. Tô. Eu vou passar agora, viu, Gil? Oi? Eu vou passar a página agora. Espera aí, que eu estava falando com o Adaísa, viu? Vou passar agora, só um minuto. Pronto, aí... isso aí, ó. Viu nessa página? Espera aí que saiu daqui. Então, boa aula aí para vocês. Tá certo? Tchau. Qualquer coisa é só falar. Tá bom. Então,
Rebeliões, as rebeliões na América Ibérica. O domínio europeu sobre o território americano submeteu as colônias às condições impostas pelas metrópoles. Na América Ibérica, esse poder era exercido por Portugal e Espanha. No entanto, ao longo de mais de 3 séculos de colonização, rebeliões organizadas por diferentes grupos da sociedade colonial, indígenas, africanos comerciantes, colonos, questionavam o domínio metropolitano. Os primeiros grupos a expressar seus descontentamentos foram os indígenas e africanos escravizados. Em diferentes regiões da América, outros grupos locais, alguns compostos de membros da elite, de membros das elites, outros de segmentos sociais mais pobres, questionavam as práticas da metrópole, sobretudo nos séculos XVII e XVIII. Nos séculos XVII e XVIII. As modificações eram variadas. Repúdio dos comerciantes aos monopólios praticados pela metrópole. Intervenções metropolitanas na política local da colônia. Neste capítulo, vamos estudar que a permanente resistência à dominação dos colonizadores expressa em inúmeras revoltas e montins demonstravam que a sociedade colonial não aceitava a rejeição. Licença, que eu vou fechar aqui. A porta. Pronto, então vamos continuar. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo as rebeliões na América Ibérica. Então, ele diz as resistências e revoltas nas colônias. No final do século XVIII, a medida... Era para passar a página, era? Não, pode passar que depois eu faço aqui um... Não, eu vou voltar, você tem que me dizer. Passe não, Marconildo, eu ainda estou nessa página, viu? Não, pode deixar, eu faço um resumo aqui. Viu? Tá bom então. Tá bom, tá. Resistência e revolta nas colônias. No final do século XVIII, à medida que a economia colonial se diversificava, a metrópole fortalecia seu poder e as rebeliões começavam a ser mais agressivas. Além disso, muitos europeus chegavam à América com ideias que questionavam o antigo regime, pois, como Portugal proibia a existência da universidade na colônia, grande parte dos senhores e mercadores abastados mandavam seus filhos estudar na Europa, onde esses entravam em contato com livros que difundiam o pensamento iluminista. Estudaremos a seguir algumas das rebeliões que opuseram os colonos na América Portuguesa. A coroa metropolitana, especialmente as que reivindicavam a independência regional e não nacional. Em relação a Portugal, também conhecemos alguns conflitos ocorridos na América Hispânica, ressaltando a semelhança e a diferença em relação às revoltas coloniais ocorridas. Então, nós vimos no começo logo, não é, da nossa leitura, as rebeliões na África, quando ele diz diferentes grupos da sociedade colonial. Esses diferentes grupos eram os indígenas, né? Eram os comerciantes e os colonos, quando ele falou nos diferentes grupos, né? No começo. Quando ele falou também sobre o monopólio do comércio, esse monopólio era um comércio abusivo, né? E era um determinado produto que faltava. Então, depois, aí a gente está vendo a resistência e a revolta nas colônias, que foram eles resistindo, né? Que eram os rebeldes. Quando ele diz, no final do século XVIII, à medida que a economia colonial se diversificava, a metrópole fortalecia o seu poder. E as rebeliões começaram a ser mais agressivas. Quer dizer, no momento que ia crescendo, eles ficavam mais agressivos, né? Além disso, muitos europeus chegavam à América com ideias que
questionava o antigo regime. Então, esse antigo regime é aquele regime absolutista, né? O poder político, no qual o poder encontrava-se na mão de um rei, né? Aí ele faz no antigo regime, questionava o antigo regime. Pois, como Portugal proibia a existência de universidades na colônia, grande parte dos senhores e mercadores abastador mandavam seus filhos estudar na Europa. Por quê? Porque não tinha universidade e mandavam estudar na Europa, né? Onde estes entravam em contato com livros que difundiam o pensamento iluminista. Então, esse pensamento iluminista é aquele que a gente via, liberdade, igualdade, né? Que eles falavam que no iluminismo, quando a gente viu, liberdade, igualdade, né? Fraternidade, essas coisas todas. Então, aqui nós temos, isso é uma ilustração, aí tu tem que passar, aí sim, estudaremos a seguir algumas das rebeliões que opuseram os colonos da América Portuguesa, a coroa metropolitana, especialmente as que reivindicavam a independência regional, não nacional. Em relação a Portugal, também conheceremos alguns conflitos ocorridos na América Hispânica, resultando a semelhança e diferença entre relações a revoluções coloniais ocorridas na América. Tu passa mais adiante assim, Marco Nilton, só para ler embaixo, o rodapé. Isso. Obrigada. Aqui, ó, sede do controle metropolitano. Sede do controle metropolitano. Ruas coloniais da América eram palácios governamentais, como estes construídos no século XVI em Tlaxcala, no México, observado a importância do edifício tipicamente europeu, com decorações natalinas, e essa foto foi de 2014. Então, lindo, tá lindo. Então, pode passar adiante, Marconi, por favor, viu? Próxima leitura. Aí, essa leitura vai ser o construindo conceito. Esse construindo conceito de rebeldias regionais versus revoluções nacionais. Rebeliões ou revoltas são situações extremas nas quais certos grupos insatisfeitos com determinadas condições políticas, econômicas ou social resolvem intervir na realidade que os cerca. Tais movimentos podem ser revolucionários quando propõem transformações profundas na sociedade, alterando suas estruturas. Reformistas, quando as alterações propostas tratam de mudanças específicas sem modificar radicalmente as estruturas da sociedade. Ou racionários, quando querem que a sociedade permaneça sem mudanças. Durante alguns tempos, vários historiadores viram as rebeliões coloniais do século XVII e XVIII, o surgimento de uma consciência nacional entre os povos americanos. De acordo com essas visões, esses movimentos opunham peruanos, mexicanos, brasileiros e etc. As suas metrópoles iniciando o processo de construção das identidades nacionais. Nas últimas décadas, porém, novas pesquisas históricas destacaram que as rebeliões coloniais eram, na maioria, manifestações localizadas, regionais, e não expressavam necessariamente os sentimentos de toda a colônia. Quem lutava contra Portugal eram mineiros, baianos, deixa eu terminar, Vicente. Mineiros, baianos, maranhenses, paulistas e não os brasileiros, os mesmos concorridos na América Espanhola. A ideia de identidade brasileira, assim como de identidade mexicana, boliviana, peruana, passou a ser construída progressivamente, sobretudo a partir do século XIX. Então, o que ele diz, as construções de identidades nacionais.
quando ele fala expressivamente o sentimento de toda a colônia, quem lutava em Portugal eram mineiros, baianos, tal, porque não, e não os brasileiros, porque ainda não tinha, né? Assim, eles não identificavam, né? Não tinha a construção de uma identidade. As rebeliões na América Portuguesa. A revolta de Beckman, em 1684. No século XVII, a economia na capitania do Maranhão era pobre, dependendo principalmente da exploração das drogas do sertão e da pequena lavoura, como os colonos não tinham recursos para comprar escravizados africanos, recorriam à escravidão indígena, mas enfrentavam a oposição dos missionários jesuítas da região. Então, quando ele fala aqui droga do sertão, especiaria como o cacau, a baunilha, o guaraná, a pimenta, o cravo da Índia, a castanha e ervas medicinais e aromáticas. Quando ele diz aqui que o Maranhão era pobre, dependendo principalmente da exploração das drogas do sertão, eram essas drogas do sertão. Então, em 1682, para aumentar o lucrativo da colônia, a coroa portuguesa criou a Companhia do Comércio do Maranhão. Ela tinha o monopólio para vender produtos europeus, como bacalhau, azeite, vinho, tecido e farinha de trigo. E comprar artigos coloniais como algodão, açúcar, madeira e droga do sertão. Além disso, deveria levar 500 escravizados para a região anualmente para solucionar os conflitos entre os colonos e jesuítas. Porém, a companhia vendia seus produtos em preços altíssimos e pagava um valor muito baixo pelos artigos dos colonos. Além disso, o não cumprimento do acordo sobre o fornecimento de escravizados levou os fazendeiros a tornarem a cidade de São Luís sede da capitania em 1684. Esses governaram o Maranhão por quase... Aí, Marconildo vai ter que passar a página adiante um pouquinho, viu? Passar a página adiante um pouquinho, tu passa. Então, quando ele diz droga do sertão, nós já vimos que é droga do sertão, né? E também quando ele fala sobre o comércio, né? Sobre o monopólio do comércio, que é um comércio abusivo, quando ele fala em monopólio para vender produtos. Então, porém, a companhia vendia produtos, preços altíssimos, tá vendo? O preços altíssimos é sobre o monopólio que ele está falando, e o valor muito baixo pelos artigos dos colonos. Além disso, o não cumprimento do acordo sobre o fornecimento dos escravizados levou fazendeiros a tornarem a cidade de São Luís sede da capitania em 1684. Estes governaram o Maranhão por quase um ano, liderado por Jorge Sampaio e pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Expulsaram de lá os representantes da companhia e os jesuítas que opunham à escravização indígena. Quer dizer, os jesuítas foi aquele da Companhia de Jesus que vieram para catequizar, né? Os indígenas. E também catequizavam pessoas, mas principalmente os indígenas. Em 1685, Thomas Beckman, um dos líderes do movimento, foi a Lisboa na tentativa de dialogar com a coroa portuguesa e acabou preso. Portugal mandou tropas para combater os revoltosos e nomeou um novo governador para o Maranhão. Os principais líderes do movimento foram enforcados, exceto Thomas Beckman, que foi deportado para Pernambuco. A Companhia do Comércio do Maranhão também foi extinta. Então, isso a gente está vendo a revolta de Beckman, que aconteceu em 1684, né? Nós vimos que no século a economia na capitania era pobre, dependia das drogas do sertão. Depois nós vimos o que eles fizeram para aumentar, né? O que a coroa portuguesa fez, criar a Companhia de Comércio. Essa Companhia de Comércio, ela vender produtos como bacalhau, azeite, tecido, farinha de trigo, né? Aí depois eles viram, e também depois vieram para comprar como o algodão, o açúcar, a madeira e as drogas do sertão, que era o que tinha, né? Bastante aqui. Além disso,
deveria levar 500 escravizados para a região anualmente, para solucionar os conflitos entre as colônias jesuítas. Depois nós vimos, porém, a companhia vendia os seus produtos, mas eram altíssimos. Depois nós vimos também, governou o Maranhão um ano, liderado por Jorge Sampaio e pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Em 1885, Beckman, um dos líderes do movimento, foi a Lisboa, na tentativa de dialogar com a coroa portuguesa, mas acabou sendo preso, né? E as outras tropas revoltosas nomeou um novo governador para o Maranhão e Thomas foi deportado para Pernambuco. A Companhia do Comércio do Maranhão também foi extinta, que era aquele comércio que eles tinham feito. Marconildo, passe a outra página, por favor. Marconildo, passa a página, por favor, viu? Isso. Obrigada. Então, a Guerra dos Emboabas, em 1707 e 1709. Descoberta do ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes, quer dizer, os Emboabas eram antigos bandeirantes, viu? Eram os ex-bandeirantes. Então, pelos bandeirantes paulistas, atrás militares, milhares de pessoas para a região, vinda tanto de Portugal quanto de outras localidades da colônia. Os paulistas, que julgavam ter direito exclusivo sobre a área, combatia os forasteiros, chamados de emboabas. Com eles disputavam não só o ouro, mas as terras e a criação de gado, a administração de vilas, enfrentando-os em vários conflitos. Os emboabas, em maior número, foram vitoriosos, e os paulistas se retiraram da região após a derrota em 1709, por decisão da coroa portuguesa. Foi criada uma capitania de São Paulo e Minas Gerais, separada do Rio de Janeiro. Em 1720, houve uma nova divisão, que deu origem à capitania de São Paulo e à de Minas Gerais. Então, como a gente está vendo a Guerra dos Emboabas, esses emboabas eram ex-bandeirantes, então eles já sabiam, né, o que tinha ali, e o que eles fizeram, então, como é que se diz? A descoberta do ouro de Minas Gerais, dos paulistas, milhares de pessoas vindas de Portugal, quanto de outras localidades, paulistas que julgavam ter direito, porque eles viam, né, eles se julgavam ter direito, mas os emboabas, eles já sabiam que aí existiam. Então, o maior número foram vitoriosos, paulistas se retiraram após a derrota por decisão da coroa portuguesa. Então, foi criada a capitania de São Paulo, Minas Gerais, separada do Rio de Janeiro. E em 1720, houve uma nova divisão de sua origem, a capitania de São Paulo e a de Minas Gerais. Marconildo, por favor, passa aí a Guerra dos Mascates. Sobe mais a página para a gente ler a Guerra dos Mascates. Marconildo. 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 Eu vou ler aqui sobre a Guerra dos Mascates. Eu vou ler aqui no livro o que a gente tem. Quando eles chegarem, só dar uma revisão. Guerra dos Mascates. Desde a expulsão dos holandeses, do Nordeste, em meados do século XVII, a
aristocracia real da vila de Olinda vivia em dificuldades econômicas, mas continuava a controlar a política de Pernambuco. Capitania governada por Sebastião de Castro. Isso, obrigado, Marconil. Então, aqui, ó, desde a expulsão dos holandeses do Nordeste, em meados do século XVII, a aristocracia rural da vila de Olinda vivia em dificuldades econômicas, mas continuava a controlar a política de Pernambuco. Capitania governada por Sebastião de Castro Caldas, exercendo grande influência sobre o povoado de Recife. Este, por sua vez, prosperava graças ao intenso comércio dos negociantes da região, pejorativamente chamados de mascates. Em 1709, os comerciantes de Recife conseguiram elevar o povoado à condição de vila, separando-se de Olinda. No ano seguinte, sentindo-se ameaçados, os olindenses invadiram Recife e derrubaram o Pelourinho, símbolo da recém-conquista autonomia recifense. O conflito só teve fim em 1711, quando a administração metropolitana enviou tropas da Bahia e assegurou a vitória dos mascates. Posteriormente, todos os revoltosos foram anistiados e Recife passou a ser o centro administrativo da capitania. Então, revisando a Guerra dos Mascates, expulsão dos holandeses no Nordeste. Meados no século XVII. A aristocracia rural da vila de Olinda vivia em dificuldades econômicas. Continuava a controlar a política de Pernambuco, que era a capitania governada por Sebastião Castro Caldas, exercendo grande influência sobre o povoado. Então, quando ele diz, por sua vez, prosperava graças aos intensos comércios dos negociantes da região, pejorativamente chamado de mascates. Então, pejorativo, uma forma depressiva que insulta. Então, aí depois ele vem em 1709, os comerciantes de Recife conseguiram levar o povoado à condição de vila, separado de Olinda. No ano seguinte, sentindo ameaçados, os olindenses invadiram Recife e derrubaram Pelourinho. Então, o que é Pelourinho? Aqui, ó. Pelourinho geralmente era uma coluna de pedra ou a madeira instalada na praça central, utilizada para amarrar condenados e aplicar castigos físicos como chicotadas, sobretudo um escravizado. Representava a autonomia de um lugar que tinha poder para punir publicamente atos de rebeldias e insubordinação. Dado o seu poder simbólico, era também o local de proclamações e anúncios. Certo? Então, é aquele dizia o Pelourinho, símbolo do recém-conquistado, da autonomia do recifense. Então, foi quando eles, invadiram Recife. Aí tem o conflito, só teve fim em 1711, quando a administração metropolitana enviou tropas da Bahia e assegurou a vitória dos mascates. A revolta de Felipe dos Santos foi em 1720 e em 1719, o governo português proibiu a circulação de ouro em pó em Minas Gerais, extraindo o quinto. O ouro seria transformado em barras e devolvido aos seus donos, sentindo-se prejudicados. Os mineradores da região da Vila Rica rebelaram-se contra essa medida, dirigindo-se ao governador da capitania de Minas Gerais, o Conde de Assumar. Então, olha só, eles se rebelaram por causa desse quinto. E o que vem a ser o quinto? Imposto colaborado pela coroa sobre os metais preciosos extraídos na colônia, correspondente à quinta parte do montante total. Então, eles não queriam e o ouro seria transformado em barra, devolvido aos seus donos.
Por favor, Marcondes, passa adiante. Conjuração Mineira. A Guerra dos Mascates, a Revolta de Felipe dos Santos. É esse. Revolta de Felipe dos Santos. Aí aqui a continuação. Sem soldados suficientes para enfrentar os manifestantes, o governo meteu o fim da casa de fundição e de vários tributos sobre comércio locais. Contudo, assim que conseguiu reunir tropas, ele atacou as revoltas. O governador ainda prendeu vários deles e queimou suas casas. Felipe dos Santos, um dos líderes da manifestação, foi enforcado e esquartejado, servindo de exemplo para inibir futuras rebeliões. Sufocada a revolta, as casas de fundição foram mantidas e os interesses da metrópole preservados. Então, aqui, essa é a continuação, né, da revolta de Felipe dos Santos, né, que foi em 1720, e quando ocorreu, por causa do Quinto, aí que recorreu àquela revolta, aí não tinha soldado suficiente, manifestante, né, aí ocorreu isso, né. Um dos líderes da manifestação foi enforcado, esquartejado e tudo. Então, a Conjuração Mineira. Na segunda metade do século XVIII, devido ao progressivo esgotamento das jazidas de ouro, muitos mineiros enfrentaram dificuldades para pagar os tributos cobrados pela metrópole. O governo português definira a cobrança de 100 mil arrobas anuais por meio dos quintos. Caso não se chegasse a esse total, ocorreria a derrama. Esse quadro gerava descontentamento entre os colonos para piorar uma lei baixada pela rainha Dona Maria I, em 1785, que proibia a produção de tecidos, calçados, ferramentas, sabão e outras manufaturas na colônia, obrigando os mineiros a importar esses artigos de Portugal para alto preço. Julgando que a queda da arrecadação de impostos era resultado do contrabando e não dos esgotamentos das minas, Portugal tomava medidas cada vez mais duras. Em 1788... 4 minutos, viu, Gil? Tá certo, vou terminar de ler aqui, né? Aí dá tempo de terminar, né? Em 1788, a coroa decretou o pagamento integral e inegociável da derrama, inclusive com os bens pessoais da população, considerando que há muitos anos não se completava o total anual estipulados pela metrópole. A medida preocupou a sociedade mineira, particularmente os membros da elite, motivando-os a elaborar um movimento contra o governo português. Seus participantes, que foram chamados de inconfidentes, conheciam os autores iluministas e administravam os líderes da independência dos Estados Unidos, inspirando-se neles para formular seus planos. Pretendiam instaurar uma república com sede em São João del Rei, criar uma universidade em Vila Rica, tomar o serviço militar obrigatório e apoiar a industrialização. Adotariam como símbolo local uma bandeira branca com um triângulo verde e os líderes em latim. Libertus quae seratome. Liberdade ainda que tardia. Poucos deles eram favoráveis ao fim da escravidão, pois a maioria possuía terras e escravizados. Se desejavam romper com o sistema colonial português, era muito mais para resgatar a prosperidade e a autonomia da capitania de que para realizar transformações mais profundas na ordem social. Então, aqui é uma vista de Ouro Preto, antiga vila. Ao fundo, 2 grandes edifícios,
Na esquerda, que atualmente abriga o Museu da Inconfidência. Funcionou a cadeia e a Câmara da cidade. O da direita é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, ambas são do século XVIII. E essa fotografia foi de 2018. Então, a gente acabou de ver, foi a Guerra dos Mascates, a Revolta de Felipe dos Santos, que a gente está vendo, né? Nós terminamos na Conjuração Mineira, né? Que ele falou sobre essa Conjuração Mineira, que foi quando ele disse que na segunda metade do século, devido ao progressista, o esgotamento das jazidas, que é as jazidas do ouro, né? Muitos mineiros enfrentaram dificuldades e houve a derrama. O que foi essa derrama? Era cobranças dos impostos, que a derrama era a cobrança dos impostos, a cobrança dos impostos sobre cada indivíduo para completar a quantia que deveria ser paga, né, ao governo naquela época, né, que isso foi a derrama que ele falou. Então, esse quadro gerava desentendimentos, né, os desentendimentos entre os colonos para piorar uma lei baixada pela rainha Dona Maria I. Qual foi a lei? Vai cair, viu? Só falta 1 minuto e meio. Pronto. Então, a lei da rainha era... Aí vai cair aqui também, eu vou mandar o segundo link. Aí eu vou para o 9º, não é isso? Então, as rebeliões mineiras chegou a acontecer e alguns dos seus participantes, em troca de perdão, suas dívidas, denunciaram os revoltosos ao governante, e um dos traidores mais conhecido foi o tenente-coronel Joaquim Silvério dos Reis. O governador ordenou a prisão de todos os conspiradores que aguardavam julgamento durante 3 anos. Cláudio Manuel da Costa morreu, enforcado na prisão, né? E ao desterro, aqui tem dizendo... Desterro. Vai cair. Certo. Aí na próxima aula a gente continua, viu, turma do Gustavo Ano, viu? A gente continua essa e faz o exercício, não é isso? Termina essa página. Tchau. Tchau. Vou mandar o segundo link. Tchau, o outro link.